Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão, hein? Aqui é o Laerte da Salt Solutions e agora a gente vai para a nossa última aula de analisar estoque. A gente já passou pela parte de analisar a nossa planilha, de entender o que tinha ali dentro daqueles dados, a gente transformar esses dados em informação e agora a gente vai para uma parte de apresentação, uma parte gráfica, uma parte bonitinha, né? Uma parte mais simples, mas que a gente consiga pegar essas informações e transformar em insights para mandar para o nosso gestor, para colocar no PowerPoint e por aí vai. Mas antes de a gente começar a nossa aula aqui, não esquece, tá? De curtir o nosso vídeo aqui, de se inscrever no nosso canal, de comentar e de mandar para alguém que com certeza pode ter esse problema trabalhando no dia a dia, seja na empresa, seja com gastos pessoais, seja para qualquer tipo de coisa, tá? Então, vem comigo, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já tem os nossos dados, certo? A gente separou essas informações por fábrica, por marca, o total do nosso estoque, o percentual de internacional e nacional. E o que a gente vai fazer agora, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é justamente abrir uma nova aba, né? E mudar o nome dessa aba para gráficos, certo? Vamos começar por um gráfico mais simples, para a gente justamente ir escalando no nível de dificuldade, tá? Eu vou vir aqui na minha exibir, a primeira coisa que eu sempre faço é tirar as minhas linhas de grade, tá? Para ficar uma coisa um pouco mais bonitinha, certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar na minha célula C, não, minha célula D1, seguro Shift, seta para baixo, e vou até a minha célula J, tá pessoal? E agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, em mesclar, aqui na página inicial, tá? Opa, aqui embaixo, foi até errado. Mesclar e centralizar, tá? E agora o que eu vou digitar aqui? Vou escrever percentual, vou colocar até um sinal de percentual, né? Percentual do estoque. Percentual do estoque não, percentual do imposto, falei errado. Percentual por imposto. Boa. Fechado. E agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, na minha colinha que eu tenho, né? E vou selecionar essa informação, tá? E o que eu fiz aqui, tá? Só pra gente não se perder. Eu vim aqui, ó, e selecionei essa corzinha aqui, certo? Coloquei Arial Black. Vou escrever, né? Até procurar Arial Black, já apareceu aqui. Coloquei a letra em branco, tá? Centralizei aqui e vou aumentar a minha letra para um tamanho 14. Vai ficar um pouco mais bonitinho, certo? Vou selecionar minha coluna C, seguro com Ctrl no teclado, seleciono minha coluna K também, tá? E venho aqui no baldinho de tinta e colocar com cinza, tá? Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Ou se eu estou ficando louco e tudo mais, tá? Não estou não. Deixando um pouco mais visual. Eu vou diminuir um pouco aqui, ó. Deixar tamanho 50. Só para separar as informações, porque a gente vai colocar mais gráficos aqui. Certo? E o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, na minha aba Análise, certo? Vou dar um Ctrl C nisso daqui, só para a gente não se perder. E aqui na minha célula A3, vou dar um Ctrl Alt V, coloco como valores, certo? Selecionei isso daqui, venho aqui na parte inicial e coloco como percentual, vou colocar até 2 casas decimais a mais, beleza? Agora vou até colocar, selecionar todas essas informações e venho na minha guia inserir. No tipo de gráficos aqui embaixo, tá vendo? Eu vou selecionar o meu gráfico de rosca, certo? E vou colocar ele aqui dentro. Diminuir um pouco, tá? E vou centralizar ele aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, no design de gráfico aqui que gerou automaticamente pra gente, eu vou vir e mudar. Vou selecionar esse gráfico aqui, ó. Esse estilo 5, tá? Beleza. Selecionei esse gráfico de estilo 5, a primeira coisa que eu vou fazer, vou mudar, tirar esse título do gráfico, porque não vai precisar, né? Eu já tenho aqui em cima. E automaticamente o nosso gráfico vai ficar um pouquinho maior, certo? Vou vir aqui em mais e vou clicar em, opa, ficou na frente, vou vir em mais, rótulo de dados, marcar, vou vir aqui na setinha do lado, e, não, desse plástico não, esse mesmo, eu quero trazer o percentual, tá? Vou aumentar aqui e trazer um pouco para cá para diferenciar.
certo? Clicando no meu gráfico, eu vou vir aqui em formatar. O preenchimento da fórmula eu vou colocar sem preenchimento e o contorno da fórmula eu vou colocar sem contorno. Justamente para se o nosso gráfico precisar ficar um pouco maior, ele não ficar na frente das outras informações que estão aqui, tá? Então vou centralizar aqui, mas pô, às vezes pode ficar um pouquinho maior e tudo mais. Beleza? Centralizar aqui. Eu vou mudar essa cor, porque eu não gostei dessa cor. Vou colocar uma cor diferente. Esse azul aqui eu vou colocar ele um pouco mais escuro, tá? Basicamente eu só cliquei nele uma vez, depois cliquei de novo. Vou selecionar um azul um pouco mais escuro para combinar, deixa eu ver. Esse daqui, né? Esse daqui eu vou selecionar um azul um pouco mais claro, justamente para diferenciar. Boa. A gente já tem algo bem melhor do que apresentar isso aqui, né? Mas lembrando, pessoal, se essa informação aqui já vai resolver o nosso problema, né? A gente mandar para o nosso gestor, mandar para o nosso cliente, né, e tudo mais, vai falar, não, Art, eu não quero gráfico. Então a gente tem que entender com quem que a gente está trabalhando no primeiro momento, né? Ou se aquela pessoa é uma pessoa mais visual ou nem tanto. Então o ponto principal de tudo é a gente estar resolvendo problemas. Ou seja, se isso está resolvendo nosso problema, a gente nem precisa ir para o gráfico para perder tempo. Mas em 90% do caso, sei lá, 95% o pessoal consegue visualizar melhor os dados em gráficos. Ou seja, a gente tinha essa informação aqui, a gente agora já transformou em um gráfico que ele é muito mais visual e com poucos ajustes, tá? Agora, o outro gráfico que a gente vai fazer, ele não é um gráfico tão simples, tá? É um gráfico um pouco mais dinâmico. E de que maneira que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui na minha célula M3, né? Beleza? Cliquei aqui na minha célula M3. E o que eu vou fazer? M3 não, perdão, M2. Eu vou vir aqui na minha guia dados, certo? Aqui em texto para colunas, aqui do ladinho tem uma informação não, uma função chamada validação de dados. Eu vou clicar aqui nela, vou clicar em lista, em permitir, venho na minha fonte, certo? E vou vir aqui na minha aba análise e vou selecionar essa lista aqui, ó. Eu vou selecionar somente até média, tá? De estoque. Feito isso, eu vou dar um OK, certo? Você fala, pô, Lert, mas não aconteceu nada. Na verdade aconteceu, ele criou uma listinha aqui pra mim, ó, justamente com as informações que a gente tem no que a gente gerou, tá? Beleza? Então já deu pra vocês entenderem mais ou menos o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer a minha primeira média do estoque, meu primeiro gráfico, eu vou fazer ele por fábricas, tá? Vou clicar aqui, ó, selecionei, copiei, né, Ctrl C e Ctrl Alt V aqui, ó, colocar como valores, certo? Feito isso, o que eu preciso fazer? O que eu quero fazer, basicamente? Toda vez que eu clicar aqui na minha média do estoque, ou na minha lista, na verdade, né, beleza, selecionei quantidade de materiais. Eu quero que aqui, ó, apareça justamente essa informação. Eu quero que apareça quantidade de materiais. Eu vou fazer de uma forma manual, mas só para ficar visual para vocês, certo? Selecionei aqui agora a quantidade de estoque. Então, eu quero que apareça a informação de quantidade de estoque. Agora, imagina o quanto dinâmico vai ficar isso quando a gente finalizar. Certo? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Só que a gente tem um pequeno problema para resolver. A gente vai resolver ele por parte. Certo? A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero utilizar a função procv. Eu vou fazer somente para a quantidade de materiais para a gente não se confundir. O que pede a função procv? A gente digita igual procv. É justamente uma procura na vertical, ou seja, por colunas, tá? Beleza. Qual que é o meu valor procurado? O meu valor procurado é Brasília, certo? Ponto e vírgula. Agora, a gente vem na nossa aba análise. O que a gente vai fazer? Seleciona a coluna B, que é onde contém a informação de Brasília, e a gente tem que arrastar até onde a gente precisa dessa informação. Ou seja, eu quero trazer quantidade de material. Então, eu vou clicar na coluna B e arrastar até a coluna C, ou seja, duas colunas, certo? Vou dar um F4 para travar, tá? Para essa matriz não se mover, essa matriz tabela. Ponto e vírgula. Aí ele está perguntando, beleza, Lart, você já me mostrou que na coluna B tem Brasília e na coluna C tem quantidade de material. Agora você quer trazer a informação da primeira ou da segunda coluna? A gente quer trazer justamente a informação da segunda coluna. Então eu vou digitar 2 e ponto e vírgula
0, que a gente quer a correspondência exata para essa informação. E vou dar um OK. Automaticamente ele trouxe 44, e se eu der 2 cliques, ele vai trazer tudo de uma maneira correta, certo? Só que a gente tem um pequeno problema. Se eu clicar para mudar aqui, essa informação não vai mudar de uma maneira automática. E a gente vai combinar essa com outra função um pouco diferente, mas aqui é bem parecida, tá? Ó, aí eu vou clicar aqui na minha célula O2, só para teste, tá? E vou digitar igual corresp. O que minha função corresp pede? Ela pede justamente um valor procurado, parecido com o PROC-V, tá? Beleza, eu estou procurando agora quantidade de material. Fechado. Ponto e vírgula. Onde você está procurando quantidade de material, Laert? Em qual matriz? Venho na minha aba análise e seleciono da minha coluna B, tá? Da minha coluna B mesmo, que não tem nada. Vocês já vão entender o porquê. Até a média do estoque, ou seja, uma matriz que vai da linha B1 até a linha I1, certo? É onde tem somente as variáveis. Vou dar um F4 para travar novamente, ponto e vírgula, 0. Certo? Então, quantidade de material, de acordo com as colunas que a gente selecionou, é minha coluna 2, certo? Ó, selecionei tudo isso aqui, coluna 1, 2, 3, 4. Beleza? Quantidade de material 2. Ó, quantidade de estoque 3. Média de estoque 4. E se a gente apagar isso aqui, ó, ele vai trazer um ND, porque ele não está achando nada. Então vamos dar um Ctrl Z aqui, ó, média de estoque 4. Então já deu para a gente entender. E no PROC-V, a gente tem um argumento que é justamente o índice da coluna. E eu fiz uma fórmula aqui que pega justamente o índice dessa coluna, que é justamente o que a gente precisa. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula corresp aqui, ó, Ctrl+C, 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 para copiar tudo, para ver erro, tá? Vou dar um ESC, beleza? Eu vou até colar ela aqui embaixo como texto, para eu ter ela como uma colinha, e vou deletar aqui em cima, certo? E eu vou apagar o meu PROC-V agora. Beleza, vamos fazer do zero de novo. Igual, PROC-V, valor procurado não muda, tá? Ou seja, continua sendo a L3, que é a minha informação de Brasília, ponto e vírgula, a matriz. A matriz ela vai começar da coluna B e a gente pode buscar informação até a coluna E. Então eu vou clicar aqui, ó, B até a E, porque é uma informação dinâmica. Eu não sei se ela vai mudar ou não. E eu vou dar um F4 para travar, beleza? Ponto e vírgula. Volto para a minha aba de gráficos, vou até apagar aqui essa informação, certo? E vou digitar corresp. Já está no Ctrl C, se não me engano. Vamos ver aqui, ó, Ctrl V. Opa, perfeito. Beleza. M2 é o meu valor procurado de quantidade de material. Até botei para a tela aqui, ó, mas nem dá para vocês verem. Beleza? Eu vou travar essa informação de quantidade de material também que eu estou procurando, porque essa informação é dinâmica. Se eu descer ela, vai dar erro na minha fórmula. Beleza. Valor procurado. Aqui é a minha listinha. A minha matriz é justamente da coluna B1, né, a célula B1 até a minha célula E1, ponto e vírgula 0, beleza? Ela vai trazer a coluna exatamente que eu preciso da minha matriz, ponto e vírgula 0, e eu fecho o parênteses aqui. Vou dar um enter, vamos ver se deu certo. Ó, ele trouxe quantidade de material 44. E eu dei e foi para baixo também e deu certo. Então vamos ver se eu mudar aqui vai ficar dinâmico. Quantidade de estoque está alterando e média de estoque está alterando justamente o que a gente precisa. O que a gente vai fazer agora? Seleciona tudo, Ctrl 1, opção de número, usar separador de milhar e tirar as casas decimais. Agora, toda vez que a gente selecionar, ó, olha como está dinâmico, isso está legal, certo? Agora, só para a gente matar isso, o que a gente vai fazer, tá? Clicar aqui, ó, na coluna K, página inicial, pincel de formatação, selecionar minha coluna N de navio. Eu vou vir aqui na minha célula M2 e vou colocar como negrito. Tá? Coloquei como negrito só para dar um destaque e tudo mais. E vou clicar aqui, ó, na minha célula D, na verdade, né, que está tudo mostrando. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V. E automaticamente já copiou todas as informações, justamente para a gente manter um padrão no que a gente está fazendo. Beleza? Selecionei minha coluna B aqui também, para a gente deixar tudo bonitinho. Eu só vou mudar o nome desse gráfico para ele ficar um pouco diferente, certo?
o nome desse gráfico não vai ser percentual de estoque, vai ser justamente fábricas, certo? Só que eu não vou dar um título específico, porque ele vai mudar de acordo com o que a gente precisar mudar, beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a nossa matriz aqui de dados, vai vir na guia inserir, gráficos de colunas aqui, tá? A gente vai escolher esse daqui, ó, o coluna 3D empilhada, beleza? Selecionei ele, vem aqui, ó, vou diminuir um pouquinho, né, para ficar um pouco mais bonito, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, vou escolher também o estilo do gráfico 5, vou tirar essas linhas de grade aqui, ó, na verdade o eixo Y, né, deletar, porque ele vai ser dinâmico. Vou clicar aqui nas linhas e vou deletar também, para deixar bem mais limpo o meu visual, certo? A outra coisa também que eu vou fazer é justamente mudar a cor desse título aqui, ó. Vou colocar um pouco um azul mais claro, tá? Deixar assim, ou bem melhor. Beleza. O nome do título do gráfico, ele é dinâmico, porque ele não é algo que está estático, porque justamente a gente criou uma função que ela consegue ficar dinâmica para a gente ter uma análise dinâmica, né? É o ponto inicial. Eu falei até dinâmica 5 vezes, mas é justamente isso, tá? Mas antes disso, eu vou vir aqui, selecionei o gráfico, tá? Vou vir na minha guia formatar, vou vir em contorno de fórmula sem contorno, preenchimento da fórmula sem preenchimento, certo? Botão direito no gráfico, selecionar dados. No título aqui, tá vendo? Ó, entradas, que tá série 1, eu vou colocar digitar. O nome da série eu não vou colocar nada. Não, na verdade eu vou colocar assim, ó, clicar aqui na M2 e vamos ver se é isso mesmo, tá? Exatamente, eu tinha falado besteira pra vocês. Vocês vêm aqui em série e no nome da série vai estar igual, né? Aí vocês selecionam a nossa célula M2, que é onde está o nosso título dinâmico. Dão OK. E OK de novo. Ou seja, toda vez que a gente seleciona o nosso título aqui, ó, ele muda automaticamente o nosso gráfico. E agora, para a gente dar o nosso toque final, a gente vai clicar aqui em mais, que é elementos de gráfico, rótulo de dados, beleza? E aqui, ó, em mais opções, não, mais opções não, perdão, gente. Vou colocar um pouquinho para a esquerda e vou clicar aqui, ó, 2 vezes em um e vou arrastar ele aqui para cima. E fiz besteira, dá Ctrl Z. Vou colocar aqui na extremidade do gráfico. Não ficou tão... Sim, achei que tinha ficado meio torto. Beleza. Então, automaticamente, quando a gente mudar as nossas informações aqui, ó, dados do nosso gráfico e o nosso título, ele vai estar atualizando de maneira automática. Agora, imagina você trocando uma apresentação dessa aqui para o seu gestor, para o seu cliente, para o seu chefe, por uma apresentação dessa que você conseguiu fazer em 10 minutos, de uma forma bem simples, onde você consegue tirar um print e mandar para ele. Faltou mais um gráfico aqui, que é justamente o de marcas, mas isso eu vou deixar como lição de casa para vocês fazerem, tá? É só clicar no link aqui embaixo do vídeo e vai ter essa planilha disponível, justamente com ela feita, e também uma parte para você fazer desde o zero, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa é só chamar a gente que a gente ajuda vocês. E, apresente esses gráficos para o seu gestor. Pelo amor de Deus. Tamo junto!